Chegamos mais uma vez ao seu lar com o programa Cânticos de Sião. Este programa tem uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus até você, a palavra falada, a palavra pregada. E através dessa palavra é que nós chegamos a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A todos os portugueses, a todos os cabo-verdianos que falam a nossa língua, como diz os portugueses, a língua de Camões, né? Nós dizemos um boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar. A todos que são a nossos irmãos hispanos, nós dizemos a você, muitas gracias e Deus lhe bendiga. All people in English that watch our programs, we would like to say, God bless you and be with us until the end of this program. Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez para falar a você, como já disse, a palavra de Deus e louvar ao Senhor a palavra pregada, a palavra cantada, a palavra que salva, a palavra que liberta. Glória a Jesus. E esse é um programa que tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar, trazendo a palavra sadia para o seu coração. E hoje nós temos aqui conosco novamente o pastor Oséia Estevão, que veio diretamente do Brasil, que está aqui conosco. Já adotei ele como filho, é uma bênção, né, pastor? Um pastor jovem, 31 anos de idade. E eu glorifico ao Senhor por ele ser tão jovem e já fazer a vontade de Deus, sair pelo mundo e pregar o Evangelho, não é, pastor Oséia? E hoje, nesse dia, eu gostaria que você nos contasse um pouco das suas experiências na jornada da vida do Evangelho. Amém. Seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Glória a Deus. Eu também quero transmitir uma saudação de paz, né, da parte de Deus ao coração de todos os amigos, irmãos, ouvintes, aonde quer que alcançar esse programa, que a paz do Espírito Santo esteja sobre o vosso coração, sobre a tua casa e sobre a tua família. Pastora Miriam, é um prazer, uma alegria estar aqui, né, mais uma vez. Amém. É um privilégio e podermos estar compartilhando das coisas dos céus, do reino do céu. Falar da minha vida, falar da minha história, falar da minha chamada, do meu ministério, é uma coisa que me empolga, me incentiva e que levaria dias, né? Não conseguiria contar aqui num período tão curto como é esse programa, mas vale a pena a gente ressaltar alguns pontos da nossa vida. Aleluia. Né? Com a senhora disse, sou um jovem ainda, né? Amém. Um jovem pregador, tenho 31 anos só de idade. Amém. E como disse no programa passado, desde os meus 14 anos que nós ministramos a palavra do Senhor itinerariamente, né? Pregando, começando Amém. a viajar, tendo agenda já desde os 14 anos de idade. Que bênção, né, meu irmão? Graças a Deus. Mas estar onde eu estou hoje é um privilégio, uma alegria, porque meus familiares, amigos, as pessoas que me conheciam, jamais, né, apostariam que algo na minha vida poderia dar certo, provavelmente da parte de Deus e provavelmente na posição que Deus colocou a gente. Né? Eu nasci dentro de um berço evangélico, de uma família toda cristã. Amém. Né, todinha, meus avós, tios, são todos pastores. Que bênção, que graças privilégio. a Deus. Né, viemos aí de uma família patriarcal, isso é bênção de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Mas eu nasci com uma certa dificuldade, né? E eu tinha uma dificuldade de pronúncia, né? Fono muito grande, né? Eu não conseguia falar, pronunciar direito, né? E eu encontrava com muita dificuldade para falar. Eu tive que fazer tratamentos para poder aprender a falar. E por uma ocasião essa, pastora, eu comecei a estudar muito tarde. Oh. A minha mãe até matriculou eu cedo, dentro do período, mas as escolas não me aceitavam. Oh, sim. Né, porque eles entendiam que eu não tinha um raciocínio para acompanhar o estudo. Sim. Mas quando na verdade não é que eu tinha alguma dificuldade de raciocínio. A minha dificuldade era da escrita, de ouvir e pronunciar as palavras. Eu falava completamente errado. Oh, tudo sim. que você imaginar, né? As palavras eu pronunciava erradas. E por isso as escolas não me aceitavam. Nossa. Por 3 ou 4 escolas diferentes que minha mãe me matriculava, eu tinha que voltar. Com isso eu fui para a escola muito tarde, com 10 anos. Né? Mas antes disso eu tive que passar pelo um tratamento e por não ter muitas condições, minha mãe procurou o recurso, né, da prefeitura, que lá no Brasil chama APAI. Né? É um órgão, né, do governo que tem esparramado por todo o Brasil. A APAI, que é a Associação de Alunos Excepcionais, né, de Pais e Alunos Excepcionais.
para alguns, a APA é um lugar de pessoas que tem um retardo mental, que tem uma certa dificuldade, né, em processamento. E eu fui para aí, era o único recurso que a gente tinha. Eu fiquei ali pelo período de 2 anos. Quando retornei, com 10 anos, comecei a estudar, com 2 semanas, eles me passaram de série da segunda para a terceira série já, porque eu já sabia tudo. Nossa. Já sabia ler, já sabia escrever, porque assim, eu aprendi. Eu só não maravilha. conseguia pronunciar para eles, mas eu Entendo. aprendia o que eles me passavam. Sabia. Né? E fomos indo. E nós começamos. Mas a nossa história, a minha chamada não começa aí. A minha mãe trabalhava com vendas de roupa, né? Ela vendia roupa na rua, meu pai era motorista de ônibus, e eu tinha que ficar muito tempo em casa. E a minha brincadeira predileta, a minha brincadeira que eu mais gostava, era brincar de culto, né? Eu amava brincar de culto. Amava brincar de culto. As pessoas, algumas brincavam de jogar bola na rua, outros brincavam de, né? E eu gostava. Então eu ouvia as mensagens que meus avôs, meus tios, os irmãos pregavam, e eu pregava tudo isso em casa depois. Né? Eu subia numa cama assim, colocava um paletó do meu avô, né? Aqueles paletózinho feio, sabe? Xadrezinho com botão atrás, uma gravata língua de vaca, de crochê, uma coisa horrível. Alguém disse que aquilo era moda na época e alguém começou a usar, né? E eu não tinha um microfone para pregar. Então eu usava aquele frasquinho de perfume, Avon, sabe? Aquele perfume preto assim, que lembrava um microfone. E subia em cima da cama para dar um cenário de um púlpito. E começava a pregar tudo que eu via, com toda aquela mesma dificuldade de pronunciar as palavras, e pregava, e pregava. E quando isso não acontecia, eu estava em cima da cama, quando eu tinha oportunidade, eu arrumava a sala em casa, sabe? Arrumava a sala e colocava as cadeiras uma atrás da outra, né? Pegava broco, banco, colocava um atrás do outro, montava como se fosse... Se fosse gente, né? Isso, se fosse uma igreja também, né? Claro, Igual que eu vi na igreja, eu montava na sala de casa. Sei. E eu não tinha ninguém para me ouvir. Então o que eu fazia? Eu pegava a vassoura, o rodo, bambus, varetas, o que tinha taquaras lá fora, e colocava elas no lugares da cadeira do banco, como se fossem pessoas. E ali pregava 1, 2 horas, não sei quanto tempo. Já era a chamada de já, Deus. Com meus 5 anos de idade. E eu pregava para aquilo, pregava para aquilo. Que maravilha, meu irmão. É lindo isso, viu? E muitas vezes minha mãe chegou, se deparou com isso. Sei. Muitas vezes, né? Minha mãe se deparou com isso e ela dizia, filho, né, o que você está fazendo? Mãe, estou pregando, né? E ela colocava a mão na minha cabeça e dizia, filho, isso aí é sintomas de chamada. Amém. Deus vai te levantar. Glória a Deus. Né? Mas isso era minha mãe que acreditava, e só eu. Porque alguém que tinha uma dificuldade para falar. Mãe acredita, né? É verdade. Mãe acredita. No sonho dos filhos. Acredita no sonho dos filhos. Que maravilha. Né? E ali eu pregava, foi passando um tempo. Com 14 anos de idade, como disse, começamos a pregar aqui e ali, pegava no ponto de pregação, pregava em ônibus, em praça, aonde tivesse uma oportunidade de falar do amor de Cristo, eu pregava. Que maravilha. Como todo pregador, sempre começa pregando em frente do espelho, né? E não era diferente. Só o que você vai dizer, só um pouquinho. Interessante, você pregava para os cabos de vassouras, e você pregava, eu vi você já contar a sua história, que você pregava para tijolos, não é verdade? Assim, você colocava tudo emparelhado uns nos outros, como se fossem pessoas. Você sabe de uma coisa, pastor Oséias? Quando eu comecei o meu ministério também, isso foi quando eu era pequena ainda também. Quando eu entrei na obra, que eu fui a São Paulo, desculpa te interromper, não, sim, eu quero compartilhar com você isso e com o pessoal que está nos ouvindo, é que quando eu comecei a louvar o Senhor, que Deus sempre falava também que tinha um ministério na minha vida, e eu começava, eu dizia, Senhor, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Eu era bem jovem ainda, porque eu casei muito novinha, com 15 anos. E eu comecei a louvar o Senhor, eu louvava o Senhor bastante, porque eu me criei dentro de teatro, porque meu pai era um homem muito rico, meu pai estava sempre mexendo com esse tipo de coisa. Mas então, meu pai morreu, então eu achei que o meu sonho tinha morrido, sabe? Mas aí é que começa a coisa, porque eu era uma jovem que estava dentro das coisas de teatro, assim, mundana, essas coisas lá todas. Mas aí o Senhor me chamou para a sua casa, você está entendendo? Me chamou para a sua casa. E eu louvava, eu me lembro como hoje, quando eu fui chamada para uma obra missionária em São Paulo, e que eu subia, eu estava sofrendo muito ali naquele lugar, mas muito mesmo na obra. São Paulo, quando começa a chover, eu não sei se o irmão conhece o irmão de São Paulo, mas eu fui morar numa cidade pequenina chamada Cipó, onde só tinha cobra, sapo, aquela casinha missionária lá dentro dos matos, pau a pique, aquela batida que é feita, aquele barro, sabe, colocado, e em cima aquelas palhas, sabe?
E ali eu me lembro que eu chorava tanto falando com Deus, tanto que era o sofrimento com 3 crianças. E um dia eu subi em cima de uma rocha, uma rocha muito grande, e eu comecei a orar de joelho em cima daquela rocha. E eu falei, Senhor, aonde está o Senhor? Aonde está o meu ministério, Senhor? E ali, irmão, eu comecei a falar línguas, eu comecei a orar ao Senhor e comecei a cantar. E sabe para quem que eu cantei muitas vezes ali em cima daquela rocha? Para as árvores. Para as árvores. E hoje eu entendo que essas árvores eram pessoas no futuro que Deus ia colocar na minha vida, como você viu. Mas desculpa, continue a sua história. Não, a chamada é algo profundo, né? Quem tem uma chamada da parte Aleluia. de Deus é algo incrível, né? Eu só já vou continuar, mas a senhora me fez me lembrar. Eu estava voltando uma vez de viagem, pastor, da Espanha para o Brasil, né? Eu embarquei ali em Madrid e voltando. Sim. E eu sentado sozinho naquele avião, das poltronas ao lado, não tinha ninguém. Coisa mais difícil de acontecer, né? Os voos sempre vêm cheios, mas naquele voo, né, as poltronas estavam vazias, né? Só havia eu sentado ali. E eu orava a Deus, dizia a Deus em oração, dizendo, Deus, eu não quero mais isso. Né? Eu quero chegar no Brasil, quero curtir a minha família, minha esposa, quero curtir meu filho, quero curtir a minha casa, né? Eu até falei assim, Senhor, eu não sei quem que se equivocou, Deus, se foi o Senhor ou se foi a mim, né? Eu acabei, acho que me equivocando. Eu acreditei demais nas palavras que as pessoas falavam que Deus tinha uma grande obra na minha vida e eu acabei me equivocando, me iludindo com isso. Deus, para mim chega. E foi como se o próprio Deus, né, sentasse do meu lado naquele dia, naquele avião. Foi a melhor viagem da minha vida, né, de retorno. E eu senti que Deus sentou ali do meu lado. Aleluia. E ele falou comigo assim, me chamou até pelo meu nome, né? Oséias. E diz assim, lembra da história de Jeremias? Sim, Senhor, lembra da história de Jeremias. Ele disse, Jeremias passou por um questionamento semelhante ao teu. Aleluia. Jeremias um dia me disse também, que eu talvez poderia até estar equivocado ter escolhido ele, porque ele era uma criança, que não sabia nem falar. Eu respondi para Jeremias que ele, antes mesmo de ser formado, antes mesmo de a sua mãe ter ele gerando nos primeiros dias no seu ventre, eu já conhecia ele. Eu já tinha formado. E disse para Jeremias o seguinte, que antes mesmo de ele nascer, quando ele estava sendo gerado, né? Antes dele nascer, antes da mãe dele pensar que ele iria se chamar Jeremias, eu já tinha condicionado ele a profeta. Aleluia. Eu já tinha credenciado a ele profeta. Glória a Deus. Ou seja, Deus falou comigo assim, olha meu filho, ninguém nasce e depois se nasce o chamado. O chamado não nasce para completar alguém, é alguém que nasce Aleluia. Para completar um chamado. Glória a Deus. Né? Então, e Deus falou comigo claramente, eu entendi algo, pastora. Um escolhido nunca tem escolha. Aleluia. Nossa escolha é servir a Deus. Amém. E a minha vida começou, né? Nós vemos uma família simples, né? Uma família toda evangélica, mas muito simples. Hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, mas eu na minha infância, com muita dificuldade, eu já me alimentei até de lavagem, né? Meus avós muitas das vezes ia para esses supermercados e pegavam o resto, né? Que dava para aproveitar, claro, né? claro. Aquelas verduras, legumes que eles jogavam fora. Meu avô tinha criação de porcos e ele pegava todas aquelas verduras, legumes, aquelas comidas, né, vencidas, que eram servidas de fato para a lavagem, né? Meu avô levava para poder cuidar. Mas no meio do caminho, fome, né? mas ele fazia, ele dava pro porco, mas ele fazia uma triagem, né? Ele pegava os melhorzinhos, acabava cortando, né, a parte podre, e isso serviam para nós, né? A gente alimentava de Danone, essas coisas, mas era tudo coisa vencida, coisa que vencia no supermercado e eles descartavam. Sei. Então a nossa única oportunidade de comer era isso, né, era isso, né? Nós não tínhamos condições para tomar um Danone, para comer uma sobremesa, era coisa que já tinha vencida, que era dada como descarte, lixo, né? E então nós vemos uma vida dessa. E eu louvo a Deus em ver o que Deus tem feito. Aleluia. E jamais desisto daquilo que Deus, né? Eu estou aqui hoje porque eu confio num Deus que escolhe alguém. E Ele é fiel, né, meu irmão? Ele é fiel. Olha, eu já quero adiantar para dar um recado para você, né, que assiste este programa. Aleluia, Jesus.
para você que está ouvindo, para você que está questionando a Deus, para você Glória que tem a Deus. orado dizendo, Deus, não dá mais, sabe? Está se sentindo iludida, iludido, porque você acha que Deus se esqueceu de você. Você já fez de tudo, você já doou a sua vida para viver o seu ministério, para viver a chamada de Deus, e até agora você nunca saiu do lugar. Eu quero deixar um recado de Deus para você. Aleluia. Não desista. Glória a Deus. Não desista daquilo que Deus colocou aí dentro do seu coração, dentro da tua alma. Ainda que doa, ainda que você chore, ainda que você questione. Deus está te vendo. Foi Deus que escolheu você. Aleluia. Foi Deus. E Deus não se equivocou no dia que Ele escolheu você. Glória a Deus. Deus jamais errou o dia que Ele acreditou em você. Amém. Então confie. Eu quero ser um profeta de Deus para dizer para você que depois desse programa, a história do seu ministério pode mudar de uma vez por toda. Aleluia. Eu quero dizer para você que você pode estar agora vivendo um período de quase. Porque chega uma época na nossa vida, ô pastora, que a gente vive só no quase, né? É verdade. Quase dá certo. Quase né? não deu. Quase consegue gravar o CD, você quase consegue, né, pregar num congresso de sonho que você sempre sonhou. Você quase dá tudo certo, mas só fica no quase, né? Começa a parecer, opa, agora vai. E de repente, quando você vê o negócio, você acorda, abre o olho, você está no mesmo lugar de sempre. E isso vem decepções. É verdade, isso vem desilusões. E a gente começa a frustrar com isso. É verdade. Então, se esse jovem pregador tem algum conselho para você, o conselho que eu tenho para você que me ouve, não desista. Não Aleluia. desista. Vai até o fim. Daquilo que Deus colocou na tua alma, no teu coração, porque Deus é contigo. Ninguém pode ofuscar o sonho que está na tua alma, no teu coração, a não ser você mesmo. Maior que o teu sonho é o Deus que você serve. Então acredite. E essa euforia, sabe, de pregar, e pregava debaixo do chuveiro, né? Pregava embaixo do chuveiro, pregava ali, andava pelas ruas. Na minha adolescência, eu ia para a igreja às vezes a pé, porque eu não tinha condições de ir, não tinha condições de pagar o passe do ônibus, e meus pais congregavam numa igreja, e nem sempre também eles poderiam ir em outra igreja, né? na igreja, não tinha condições, a maioria das vezes era só o domingo mesmo. E muitas vezes eu fazia o trajetório a pé, 1h30, 1h40 a pé. E algumas das vezes eu conseguia carona. E uma das coisas que marca o meu ministério, que para alguns é até engraçado, mas é uma coisa muito forte, Sim. é o desejo de pregar. Eu me lembro que numa sexta-feira, numa festividade da nossa igreja, terminando o culto, eu peguei uma carona com os irmãos até na metade do caminho. E quando eles me deixaram na metade do caminho para mim continuar, eu tinha que cortar um atalho, né? Era um matagal muito grande, capinhos muito altos. E aquilo não me intimidou. Eu entrei no meio daquele matagal para cortar o caminho, o atalho, para chegar até em casa mais rápido, mas eu estava com uma Bíblia, né, levada ao meu peito e pregando tudo que eu tinha ouvido, sabe? Pregava com aquela euforia, com aquela, né? E o pregador naquela sexta-feira, ele tinha falado sobre chamado, ele tinha falado sobre não desistir daquilo que Deus colocou, né? E eu comecei a acreditar naquilo, pregava, pastora. E quando eu atravessei um pouco daquele mato, eu dei de frente com um cavalo, né? Sei. Para que aquele cavalo foi aparecer ali? Eu preguei 45 minutos para aquele cavalo. Não, 45. Olha, eu nunca vi algum ser prestar tanta atenção como aquele cavalo. Já pensou? Ele nem piscava, né? Ele olhava e eu com toda a ousadia, sabe? Aquela empolgação, apontava o dedo para o cavalo e pregava, dizia que tinha que se arrepender, que essa raça tinha que se arrepender, que o reino do céu já estava chegando, que Jesus ia arrebatar a sua igreja. Maravilha. E pregava tudo que desejava de estar em cima de um púlpito pregando. Eu pregava para aquele cavalo. Eu dava assim por meu intelecto que aquele cavalo não tem alma, né? Mas era o anseio de estar pregando. Amém. Era o anseio de estar anunciando o Evangelho de Cristo. E eu preguei. E o mais incrível, que depois que eu preguei tudo, com toda a euforia, eu olhei para aquele cavalo e disse, ó, quer aceitar Jesus? Verdade. E o cavalo assim, quer aceitar Jesus? Né? E o cavalo olhando para mim assim, ele fez assim, ó. Né? Eu dei um glória a Deus no meio daquele mar. Aceitou Jesus. Aceitei, ganhei a minha primeira alma. Né?
E fui para casa todo feliz. E no sábado, no segundo dia do congresso, eu subi nas escadas para a igreja, o meu pastor, o meu pastor daquela época tinha o costume de recepcionar todos os irmãos da porta da igreja, na entrada, antes de começar o culto, e depois também. Então, quando eu subi, ele sabia que eu levava muito visitante, convidava muitas pessoas, e ele dizia: ei, meu filho, como tá a obra? Assim, pastor, se amanhã chegar um cavalo aqui, querendo se batizar, batize ele, porque foi eu que ganhei para Jesus. Então, assim, são experiências, são coisas que nós passamos na nossa vida, pelo anseio, pelo desejo de pregar. De abraçar o travesseiro, noites e noites, de ficar ali pregando, falando em línguas estranhas, sabe, querendo que Deus abra o mundo para você pregar. É verdade. E sempre Deus falava isso. E tem se cumprido. Sabe, pastor Zé, você falou algo aí que me chamou a minha atenção. Você falou algo assim... Falando para alguém, você falou: não desista do seu sonho. Eu já fiz uma pregação aqui sobre o sonho de José, sabe? Mas até que tem uma pessoa, eu tenho uma pessoa que, a gente conversando esses dias, essa pessoa é uma amiga minha, ok? E ela ouviu a pregação e ela falou assim: irmã Miriam, Deus sonha? Porque eu costumo dizer assim, o sonho que você tem não é o seu sonho, é o sonho de Deus. Então aquele sonho que Deus sonhou para você, pode ter certeza que ele vai ser cumprido. Porque aquilo que Deus... Aí eu respondi para a pessoa: olha, não quer dizer... A pessoa leva para o lado material, você está entendendo? Porque a Bíblia diz que quem é espiritual, ele leva para o lado espiritual, não é verdade? Mas quem é material, ele vai logo para o outro lado, né? Não quer dizer que Deus está sonhando como nós sonhamos, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o plano de Deus, que é o sonho de Deus, o plano de Deus que Ele tem para você, ninguém desmancha. É como o irmão falou uma vez na sua pregação: não há macumba, não há obra de feitiçaria, não há sapo costurado a boca, não há nada neste mundo. Quando Deus tem o plano dele na sua vida, ninguém vai destruir, a não ser que a pessoa seja desobediente ao Senhor, porque na desobediência Deus não pode operar, não é, pastor Zé? O que você me explica através dessa palavra do sonho? O que você me explica? Olha, sonho, né, é uma palavra profunda. Sonho, na verdade, ela está muito ligada a planos. A planos, né? Exatamente. A projetos. Isso. Né? Quando nós estamos dizendo sonho, nós não estamos literalmente induzindo alguém que tenha variações, né? Que deita e durante a noite sonha. Não. O sonho que nós se referimos, principalmente quando dizemos que Deus tem um sonho, né? E o nosso sonho é o sonho de Deus, que é o plano de Deus. Exatamente. Né? Provérbios 16, e o verso 1 diz assim, que do coração do homem, né? Ou seja, do coração, da alma do homem são os seus planos, são os seus sonhos. Mas a verdadeira resposta vem da boca de Deus. Exatamente. Né? O verdadeiro plano para o homem ideal vem de Deus, do desejo de Deus. Né? O projeto de Deus foi quando ele começou a criar o homem. Quando Deus criou o homem, aí tá. Isso foi o primeiro sonho de Deus. Glória a Deus. Interessante, pastor Zé. Interessante. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele faz coisas tremendas. Você sabe que você não estava pensando agora nisso aqui, e eu estava pensando agora mesmo, quando Deus fez Adão no sonho de Deus, e Deus trouxe à tua mente, o Espírito Santo trouxe na tua mente para você falar? Sim, sim. Então, quando Deus criou o homem, Deus começou o sonho dele para o homem ali. Deus. Ali começou o projeto de Deus para o homem. Quando ele criou aquele boneco de barro e soprou de dentro das suas narinas o teu espírito. Aleluia. Né? Ali começou assim: olha, aqui está o meu maior projeto, né? O meu maior sonho está aqui. Criar o homem. Que é criar o homem. Glória a Deus. E ele criou o homem para que o homem desfrutasse e vivesse do melhor. Aleluia. Então, pastor, eu acho incrível uma coisa, e eu quero que você pense nisso comigo também. Tudo que Deus criou, Deus criou, está definitivamente no seu devido lugar. Exatamente. Né? Deus criou as árvores com uma função. Né? As árvores para poder dar fruto, para poder através dele nos alimentarmos e para gerar oxigênio para que nós pudéssemos respirarmos. Exato. A árvore está no seu devido lugar. Exato. Deus criou os pássaros para que os pássaros tivessem as suas funções, além de abrilhantar os céus, né, com seus cantos, voos rasantes, e também distribuir a semente, né? Uma das funções, né, da prioridade é fazer, né, distribuir a semente para que a vegetação cresça, né? Se nós olharmos para o céu, lá está as aves no seu devido lugar. Exatamente. Deus criou o mar, e o mar está no seu devido lugar. Isso. Criou os peixes, todos os seres, né,
que no mar, lá está, tudo, tudo. Só uma coisa que Deus criou, que não está no seu devido lugar, e não foi que Deus tirou, Deus não tirou. Deus criou o homem no seu devido lugar, mas o homem não está no seu devido lugar. Deus criou o homem no devido lugar de santidade. Deus criou o homem no seu devido lugar de uma essência para adorar a Deus. Aleluia. Para prestar a Deus o melhor culto, para ter uma intimidade com Deus. Ó, escute, Deus criou o homem para que tivesse um contato próximo com Ele. Para que Deus tivesse uma intimidade próxima, para que o homem pudesse louvar a Ele, exaltar a Ele. Mas o homem não está no seu devido lugar, né? Muitos perderam a posição, saíram do seu devido lugar. Deus criou o homem para que o homem pudesse apacentar os animais, para que pudesse lavar a terra, para que pudesse cuidar da terra e não destruir a terra, né? Exatamente. Até as coisas que estão no seu devido lugar saem por força dos homens. Aleluia. Né? Glória a Deus. Os homens arrancam aquilo que Deus colocou no seu Verdade. devido lugar. Então que nós possamos voltar no nosso devido lugar, na posição que Deus criou o homem, uma posição de filho de Deus. Deus criou o homem e colocou ele numa posição de filho de Deus. Aleluia. E essa é a posição que Deus quer que você e eu sempre esteja, e nunca abra mão disso, de herdeiro, de filho de Deus. Aleluia. Mas sabe, pastor Zé, inclusive esses dias eu estive falando com meu filho mais velho. Você falou uma coisa muito interessante, que Deus criou o homem e que o homem não está no seu devido lugar. Realmente, esses dias eu estava meditando, como pode pessoas ainda no mundo dizerem que Deus não existe? Olha para dentro de você, o nosso corpo é uma máquina que ninguém jamais pode fazer coisa igual. Você já pensou nas mínimas coisas do seu corpo? As veinhas pequenas que atravessam o seu corpo, o seu cérebro, o seu coração que bate automaticamente veloz para a vida. E outra coisa também, tudo, se você for pensar na maneira do corpo humano, a maneira que Deus criou, os hormônios no corpo humano, cada um para se trabalhar por si próprio, para fazer esse corpo se movimentar, é coisa tremenda. Como pode, o pastor Oséias, as pessoas dizerem que não existe Deus? É porque eles não olham para dentro de si, não é verdade? Deus é algo, irmã, pastora, que deve ou deveria ser experimentado, né? É como um exemplo de uma parábola, uma vez que eu ouvi, né, uma ilustração acerca de um pregador que pregava uma cidade sobre a existência de Deus. Uma cidade que era muito tomada por ateus, pessoas que não acreditavam em Deus mesmo. E uma dessas ministrações, em uma praça, ele pregava sobre a existência de Deus e ele foi muito questionado, dizendo: como é que você prova que Deus existe, né? E ele queria transmitir para que eles acreditassem em Deus. E alguns deles questionaram: se você provar para nós que Deus existe, nós vamos confessar a sua fé a partir de agora. Mas prove para nós como é que Deus existe. E ele não tinha recurso, muitos recursos, pastor, nenhum. Aí ele abaixou a cabeça e disse: Deus, e agora? Né? E Deus lhe fez lembrar que dentro da bolsa dele tinha uma laranja, que era a alimentação dele, né? Sim. Que aquele pregador iria se alimentar depois. Então ele pegou aquela laranja, olhou para toda aquela plateia, para todo aquele público, e olhava para ele, e com uma faca na mão ele diz: olha, veja o que eu vou fazer com essa laranja. E ele descascou aquela laranja, e todo mundo querendo saber quem era Deus, e ele chupou aquela laranja. Depois que ele terminou de chupar aquela laranja, ele perguntou para todos que estavam ali e para os ateus. Ele diz assim: essa laranja que eu acabei de chupar, era doce ou era amarga? Né? E alguém questionou ele, dizia assim: e como é que nós podemos responder para você se foi você que chupou? Nós não chupamos a laranja, não temos como te responder se era doce ou amarga. E ele olhou para toda aquela plateia e disse: assim também é Deus. Como é que vocês podem falar se Deus existe ou não existe, se vocês nunca experimentaram a Deus? Amém. Né? Então, experimente Deus. Deixe Deus, sabe? Esse ar que você respira é a essência eterna de Deus, meu irmão. Nós estamos aqui, tudo isso é Deus, sabe? Não tem como, pastora. Eu fico assim admirado, sabe? Em ver a perfeição de Deus. Aleluia, glória sabe? a Deus. Em cada detalhe de nós. Né? Nós corrompemos. Né? As pessoas: mas como é que Deus existe? Existe tanta maldade. Verdade. Como é que Deus existe e as pessoas matam? Né? As pessoas fazem isso.
São escolhas. É verdade, é São verdade. escolhas. É. Deus tem poder sobre todas as coisas, nós sabemos disso. Mas a Bíblia diz que Deus deu um livre-arbítrio Isso para o homem é o que eu ia dizer agora. Isso. Né? A Bíblia diz assim que Deus tem poder sobre todas as coisas, e tem, irmão, toda. E tem uma coisa que Deus tem poder, mas ele não interfere, que é o livre-arbítrio, o poder de decisão da escolha do homem. Exatamente. Deus até teria influência, como tem influência de mudar a nossa decisão. Mas essa é a essência de Deus, de ele ter criado o homem para que o homem escolhesse servir ele Exato. por livre e espontânea. Que o homem quisesse servir a ele por conhecer quem é ele, não por ele obrigar. Certo. Né? Não por ele, senão ele tinha criado máquinas, robôs. Verdade. Né? Então ele criou o homem e disse assim, olha, eu quero que ninguém me sirva, ou me adore, ou reconheça que eu sou Deus, sabe, por força. Exato. Sabe? Eles têm que ter a vida deles, a liberdade deles, e reconhecer que eu sou o Deus da vida deles. Glória a Deus, aleluia. E você está assistindo o programa Cântico de Sião, que chega a seu lar todos os sábados, às 3 da tarde, e não neste canal. Por favor, não desligue o seu receptor, fique conosco. Irei louvar o Senhor agora com um hino que tem por título Rosa Vermelha. Um hino muito maravilhoso, essa rosa significa Jesus. E você também é uma rosa do jardim de Deus. E saiba, Deus plantou eternidade dentro de você. Este fôlego de vida que você carrega dentro de você, foi Deus que soprou. Por isso você carrega uma partícula de Deus dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro do seu corpo. O seu corpo é o templo ambulante de Deus. E que você precisa de reconhecer isso, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E é como Ele mesmo diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, então por que vamos procurar outros caminhos? Nós temos que ir pelo caminho certo, porque se nós formos pelo caminho errado, nós vamos cair em decepção. Mas agora eu irei louvar o Senhor, você fique conosco, o pastor Zé vai no final estar trazendo uma palavra pequena, nós já estamos com 26 minutos para terminar o nosso programa, mas você é nosso convidado especial para ficar aí juntamente conosco, amém? E nós louvamos a Deus pela sua presença. E outra coisa, no final vamos estar fazendo uma oração da fé para a sua vida, para que Deus vá de encontro à sua necessidade. Então agora fique conosco e louvando a Deus juntamente com vocês, Miriam Camargo. Aleluia. Rosa Vermelha é o título deste hino que você vai ouvir agora. Glória a Jesus. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. E a rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. E agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ouviu solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, e até seus espinhos são marcas de amor. Mas hoje ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor. E agora seu sangue vertendo, caindo no chão,
dias morrendo, ouviu solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha, que é Jesus, de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, e até seus espinhos são marcas de amor. Mas hoje ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor, uma flor. Você acabou de ouvir o hino Rosa Vermelha. Essa rosa que foi Jesus, foi esmagada e que deu a sua vida por nós. E glória a Jesus que ele ressuscitou, porque ele está à destra do Pai, esperando por nós, que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja redimida e lavada no seu sangue. Glória a Jesus. Nós iremos ouvir uma reflexão nessa tarde da Palavra de Deus com o pastor Oséias Estevão, que está aqui juntamente conosco. E agora você prepare o seu coração, dilate a sua alma, porque Deus tem uma bênção para você, sem medida, nesta tarde. E com vocês, falando novamente a palavra de Deus, pastor Oséias Estevão. Ele vai pregar agora, dar uma reflexão da palavra de Deus, falando para todos os nossos ouvintes. Glória a Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Queridos, eu queria, nesse período de tempo que nos resta, fazer uma reflexão com você. Você que pode acompanhar e quer acompanhar o texto comigo, ou marcar para você depois aí meditar com maior tempo, eu queria meditar com você em Números, capítulo 27. O número capítulo 27, verso 1 até ao verso de número 7. Acompanhe comigo o texto, por favor. E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Erfe, filho de Gileade, filho de Marque e filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macra, Noa, Ocra, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação do que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E o Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeate falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. Olha o verso 6 e o 7 de novo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeate falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. O texto que nós acabamos de ler fala ou narra a história de 5 mulheres, de 5 filhas de um único homem, 5 irmãs de Zelofeate. Assim que Deus arrancou o povo do Egito e os levou para a terra
que havia prometido, desde Abraão, a Isaac e a Jacó, nós conhecemos um pouco da história e sabemos que Deus interviu contra a mão forte e poderosa com 10 pragas no Egito para que o povo pudesse ter a sua liberdade e ir para a terra a qual Deus tinha lhe prometido. Nesse período, que duraria aproximadamente aí 40 anos, o povo caminhando errante até alcançar a terra que Deus lhe havia prometido, vai acontecer várias mortes, alguns vão morrer pelo caminho, e nem todos que saíram do Egito iriam conseguir chegar na terra que Deus lhe havia prometido. Muitos morreriam pelo caminho, outros morreram mesmo até antes de saírem do Egito. E quando Moisés já está tão próximo mesmo, né, de junto com toda aquela congregação, de alcançar a terra que Deus havia lhe prometido a eles e para o seu povo, ao povo hebreu, Deus convida Moisés e pede a Moisés, ou instrui a Moisés, para que Moisés faça um censo, uma contagem, um IBGE, um levantamento de todos os sobreviventes que sobreviveram desde a saída do Egito até aquele momento. Moisés obedece à voz de Deus e faz um levantamento, faz uma contagem geral sobre todos os sobreviventes, sobre todos aqueles que estão. Deus então dá uma ordem para Moisés, para que Moisés agora faça como distribuir as heranças entre os que sobraram. Deus está dizendo: Moisés, esse povo vai herdar a terra que eu prometi, mas tem que haver uma certa ordem, Moisés. Então vamos fazer o seguinte, Moisés, você vai dividir a terra para o povo, a herança para o povo, conforme a cada tribo, conforme cada família. Moisés, a tribo que for maior, você vai repartir a terra, ou vai dizer a eles que vão possuir uma parte maior da terra. A tribo que for menor receberá uma parte menor, uma partícula melhor da terra. Moisés, repartam a terra entre as 12 tribos, conforme o tamanho de cada uma. Mas Deus dá a Moisés algumas diretrizes e algumas regras. Deus diz para Moisés que só teria direito de possuir a terra por herança alguém que houvesse sobrevivido, que era do sexo masculino, ou que tivesse no meio daquela família um homem pelo menos. Se o pai porventura tivesse morrido, ele devia ter pelo menos no meio da sua família ter gerado um filho, um homem, para que a terra fosse dado a eles por herança e eles não perdessem parte nenhuma da terra. E assim aconteceu, assim se fez Moisés. Moisés, ao meu entender, faz uma reunião, faz uma assembleia, convida todo o povo, toda a sua liderança e fala ao coração do povo que Deus lhe havia lhe dado, o que Deus lhe havia ordenado. Moisés dá a eles o plantio de como iria dividir a terra e quem é que teria direito de receber a terra e a herança. Depois de feito isso, aparece na história essas 5 mulheres, 5 filhas, 5 irmãs de um único pai, filhas de Zelofeate. Elas conversam, ao meu entender, entre si, porque ficaram de fora. Porque a Bíblia diz que essas mulheres, essas 5 irmãs, elas não tinham irmãos. O pai delas, Zelofeate, não gerou filho homem. E por ocasião, elas não receberiam parte nenhuma da terra. Elas não receberiam parte nenhuma da herança, porque não tinha ninguém, um descendente do sexo masculino, um irmão, para receber. Seu pai já havia morrido e não deixou um filho homem. Então elas seriam excluídas, não participariam da herança, não participariam de receber uma porção da terra. Automaticamente, a sua família seria excluído da tribo de Manassés, seria excluído da história. Ao longo de tempo, de anos, seria esquecido por todos e ninguém mais lembraria dessa família, porque seria extinta.
Essas 5 irmãs inconformadas e talvez tomadas pelo sentimento da mais velha, elas dirigem até Moisés. Observa que elas chegam na porta da tenda. E quando elas chegam na porta da congregação da tenda, elas nem entraram. Na verdade, não poderiam ter participado daquela assembleia. Quando elas chegam na porta, ela vai à direção do sacerdote Eleazar, dos príncipes, dos levitas, de todos que ali estão, até mesmo de Moisés. Interessante que a primeira pessoa que ela pronunciou, procurou, foi Eleazar, o sacerdote da época. Eleazar significa Deus ajuda. Ela sabia que aquilo que elas precisavam, aquilo que elas necessitavam, era só Deus que podia ajudar elas. Ela sabia que a intervenção do socorro delas veriam da resposta da boca de Deus, que Deus poderia mudar aquela situação e mudar aquele quadro. E como elas e como as demais, e como todos que ali serviam e estavam a Moisés, ninguém tinha tanta ousadia de procurar Deus pessoalmente como Moisés. Eles sabiam tanto a intimidade que Deus tinha com Moisés e o jeito que Deus falava com Moisés e Moisés falava a Deus, que eles não tinham tanta coragem de orar ou buscar a Deus algo como Moisés. Então tudo que eles precisavam, tudo que eles necessitavam, que podia vir só da parte de Deus, ela procurava o seu líder, procurava Moisés. Então elas procuram Moisés e diz: Moisés, olha, nós somos 5 irmãs. Moisés, nós somos filha de Zelofeate, que serviu ao Senhor e serviu também a ti pelo caminho. Moisés, o nosso pai, eles não estava participando daquela contenda da tribo de Coré, daquele homem que se rebeliou contra o Senhor e se levantou contra ti, Moisés. Ele não estava no meio dessa congregação, porque nós entendemos que todos que participaram dessa rebelião, dessa congregação, Deus deu um mandamento dizendo que eles seriam excluídos, que eles estavam sendo abomináveis diante dos seus olhos, porque por tal motivo de levantar contenta, rebelião. E Deus não tem compromisso com quem se rebelia, com quem se levanta contra o líder, com quem se levanta contra a sua igreja, com quem se levanta contra a obra dele. Deus não tem compromisso com essas pessoas que, em vez de acrescentar na obra, querem dividir, querem atrapalhar. Então, Moisés, nosso pai não pertencia a esta congregação. O nosso pai morreu pelo seu próprio pecado, Moisés. Nosso pai morreu por não acreditar quando os espias voltaram e falaram das grandezas, também de duvidar. Morreu no seu próprio pecado, Moisés. Moisés, o nosso pai não gerou sequer nem um filho homem. E por ele não ter gerado filho homem, Moisés, você acha justo de nós não herdarmos a terra? Moisés, você acha justo de nós não termos possessão nenhuma, nem um pedacinho, Moisés? Moisés, dar-nos pelo menos a possessão, que a gente consiga entrar dentro dessa lista de herança, da repartição aí da herança, que vai repartir, Moisés, pelos nossos tios, pelos irmãos do nosso pai. Moisés, como líder exemplar, como um grande homem de Deus, como todo líder deve agir diante de uma situação semelhante a essa, líder não tem que tomar decisão precipitada. Líder também não tem que ficar preocupado que ele tem que ter a resposta na hora, que ele tem que ter a direção ou a solução na hora. Um verdadeiro líder é aquele que sabe esperar e consultar a Deus para tomar certas decisões. Moisés não se precipitou. Moisés poderia olhar para ela e dizer: olha, foi Deus que falou, foi a ordem, foi de Deus, já está resolvido, já está determinado, não tem mais nada para vocês. Não. Moisés ouve a causa dela, pega a causa daquelas 5 mulheres, daquelas 5 irmãs, e vai para o monte, vai orar, vai falar com Deus, vai clamar a Deus. Afinal de contas, foi Deus que tinha falado com Moisés que era para se proceder daquela forma. Quando Moisés começa a orar e falar com Deus, Deus se apresenta a Moisés dizendo: Moisés, eu ouvi a causa dessas mulheres. Eu já ouvi a oração dessas 5 irmãs, Moisés. Moisés, eu tenho observado que elas têm andado retamente diante de mim.
Aí começa o segredo, irmão, da situação mudar. Coisa que não era para ser, torna a ser. Coisa que não era para acontecer, começa a acontecer. Quando a nossa ação diante de Deus é uma ação justa, é uma ação sincera, é uma ação verdadeira. A nossa fidelidade, a nossa lealdade com Deus pode fazer com que Deus mude algo que já esteja até sentenciado para nós, que não seja ao nosso favor, que não seja ao nosso benefício, mas por causa da nossa retidão, da nossa fidelidade, do nosso compromisso com Deus, isso poderá gerar em Deus para que Ele intervenha e mude uma situação, mude uma causa, ainda que já esteja perdida, ainda que já esteja sem solução, ainda que já esteja sem saída. A sua fidelidade diante de Deus, a nossa fidelidade diante de Deus, a nossa lealdade pode mudar essa situação difícil que você está vivendo. Essa situação precária que você está enfrentando. Pode até já estar assinado o documento dizendo que a causa está perdida. Pode até o juiz já ter dado a sentença do seu divórcio, da sua separação, dizendo que já estão divorciados e todo mundo dizer que agora cada um tem que seguir. Ei, Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar essa situação. Pode já o juiz ter assinado a sentença do teu filho para cumprir o mandado de prisão, que agora ele... Ei, Deus pode mudar essa história. Não tem droga que possa sentenciar o futuro do seu filho. Não tenha miséria, praga nesse mundo que possa ou tenha o direito de sentenciar o fracasso da sua vida, se você ter andado retamente diante dos olhos de Deus. Como essas 5 mulheres que chamou a atenção de Deus, e Deus observou e viu que elas estavam andando retamente. Não se desviou nem por um momento, nem para a direita e nem para a esquerda, mas andaram retamente diante de Deus. Deus responde: Moisés, eu vou mudar a lei. Por causa da retidão, da sinceridade, da lealdade, da fidelidade, essas mulheres estão certas, Moisés. Elas estão corretas. Elas estão falando algo correto, Moisés. Moisés, desce lá e diga para ela, Moisés, que eu vou mudar a situação delas. Que a partir de agora a lei vai ser mudada e não vai beneficiar só ela. Olha que coisa tremenda. A atitude de um homem fiel diante de Deus, a lealdade diante de Deus, é capaz de mudar uma lei que vai alcançar demais pessoas, vai alcançar a sociedade, vai alcançar o mundo. E a sua lealdade, a sua fidelidade de Deus pode alcançar um benefício extraordinário, não só para a tua casa, não só para você, mas para toda a sua família, para toda a sua geração. A sua lealdade, a sua fidelidade diante de Deus pode mudar esse cenário, essa história e beneficiar todos aqueles que estão ligados, direto ou indiretamente, até você. Moisés desce. Quando Moisés está descendo, talvez alguém poderia até dizer: olha, Moisés foi lá porque Moisés é gentil, Moisés é homem moderado, não quis constrangê-las mais diante de toda a congregação, mas nós já sabemos o resultado, foi Deus que falou. Mas quando Moisés chega, Moisés olha para todos e diz: olha, chamam aquelas 5 mulheres, acrescenta o nome delas aí na lista, na tribo de Manassés, elas também têm direito. Aleluia. Elas também têm direito da parte da herança. Elas também vão pisar na terra. Elas também vão pisar e vão herdar. Porque se não fosse por esse intermédio, dessa intervenção, de Deus ouvir a causa delas, elas só teriam a possibilidade de entrarem na terra, pastora, para serem servas. Aleluia. Olha, elas que teriam direito, eram herdeiras, elas só poderiam entrar na terra para servirem, para serem escravas. Ei, elas não estavam abrindo mão da herança delas, não. A terra pertence a nós também. Nós não vamos ser escrava. Nós não vamos só entrar na terra para servir, não. Nós vamos entrar na terra para possuir a terra que Deus prometeu ao nosso Pai. Deus falou, então nós queremos a possessão da terra. Eu quero profetizar para você que me ouve.
Eu quero profetizar para você que está ouvindo essa programação. Se por algum momento da tua vida você se sentiu injustiçada, injustiçado, Deus vai mudar essa história. Amém. Deus vai mudar essa situação. Praise God. O que é teu é teu. A terra que te pertence, ninguém vai possuir ela. O quadrado, o metro quadrado daquela terra que é tua, da tua herança, meu irmão, em nome de Jesus, pisa aí, ó, pega, porque te pertence. Amém, Jesus. Ninguém vai fazer você de herdeiro virar escravo ou servo para desfrutar, ou nem desfrutar de fato daquilo que é teu. Ei, em nome de Jesus, você vai entrar, vai possuir a sua herança, porque Deus hoje ouviu a tua causa. Aleluia. Deus hoje atendeu ao teu ouvido. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. Não abra mão de nada daquilo que te pertence. Eu vou repetir para você. Não abra mão de nada daquilo que te pertence, daquilo que é teu, daquilo que você sonha, daquilo que Deus plantou no teu coração. Lute, pise, tome posse. A terra é tua, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Que mensagem linda, pastor. Amém. Maravilha. Realmente, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, mas seguir em frente sabendo que o que Deus decretou para nós é nosso. É verdade. Quando Deus mandou aquele povo pisar na terra, ele disse assim, aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu possui a terra. Que Deus maravilhoso, não é verdade? E agora nós iremos fazer uma oração para todos os nossos ouvintes que nos ouvem. Nós estamos chegando ao término do nosso programa. Não desligue seu receptor, que Deus ainda tem uma bênção para você. Nós vamos orar para você. Nós temos 1 minuto para orar por você. E Deus vai te alcançar na sua casa. Pode orar, pastor. Amém. Pai, nós Aleluia, estamos Jesus. no fim desse programa, Senhor. Yes, Jesus. Aleluia, Jesus. De mais um programa, Senhor, dentro de muitos que Oh, já foram, Senhor, meu Deus, oh, gravados, Pai. Aleluia, Jesus. que já foram transmitidos, Yes, Jesus. que já foram assistidos, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas eu quero pedir, Senhor, meu Deus, Sim, Jesus. algo especial Sim, Pai. para o dia de hoje, Senhor. Amém, Jesus. Para esse ouvinte, para esse Glória a Deus. Aleluia. irmão, para essa irmã, Sim, meu Pai. para esse jovem, para esse adolescente, Aleluia, Jesus. para essa senhora, para esse Sim, meu senhor Pai que Santo. está nos assistindo, Aleluia, Senhor. que está, Glória a Senhor, Deus. meu Deus, sendo tocado agora pela presença Toca, do Teu Jesus. Espírito Santo, Toca Senhor. cada lar, cada vida, Senhor. Pai, Entra, como Jesus. ministro da Tua palavra, como servo do Entra Senhor, com providência de muda Deus, essa Senhor. história. Muda, Jesus. muda essa situação, Aleluia. muda esse quadro, Senhor. Muda, Senhor. Alcance ela agora, Aleluia, alcance ele agora. Glória a Deus. Essa força negativa, Sim, Senhor, Pai. meu Deus, que os levaram, Meu Deus, Senhor, aleluia. no dia de hoje a pensar em fracasso, Glória. em derrota, e até mesmo em desistir. Visita, Senhor. Nós cada repreendemos no nome de Jesus, vida. Aleluia. na autoridade que é no Teu nome, Senhor. Todo Em nome de desânimo, Jesus. nós repreendemos. Todo fracasso, toda miséria, nós repreendemos. E determinamos a bênção no Senhor. A autoridade, a vitória é para o Teu povo. Porque sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde para todo sempre. Aleluia. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Glória a Jesus. Amém. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser, no programa Cânticos de Sião. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.